O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a manter uma relação estreita, íntima com Deus. Um diálogo sempre insistente para experimentar, sentir o seu amor. Isso nós chamamos de oração. A oração é uma força que nós temos. E muitas vezes nós não fazemos uso dela. A oração é uma força que nos sustenta. Porque a vida, a nossa vida diária não é fácil, vocês sabem disso. Quantas dificuldades nós enfrentamos? Eu enfrento, você enfrenta, todos os dias. E às vezes a gente tem uma tentação de desanimar, de entregar-se. A gente se sente enfraquecido. E quando nós sentirmos enfraquecidos, nós temos uma fonte, nós temos um alimento, a oração. Façamos uso da oração. Ela é uma força, ela é uma fonte com um poder tão grande. E às vezes nós não fazemos uso dela, como eu disse. E as leituras nos ajudam nessa reflexão. A primeira leitura de hoje do livro do Êxodo fala da caminhada do povo de Deus pelo deserto. O povo de Deus, ele caminhou pelo deserto por longos anos. E o objetivo era chegar à terra prometida. Nós podemos dizer que a nossa vida também é uma caminhada pelos desertos da vida. E a gente sabe que a caminhada pelo deserto, ela não é fácil. Para o povo de Deus não foi diferente. Teve um momento que o povo sentiu sede, falta de água. Teve um momento que o povo de Deus sentiu fome. E às vezes
surgiam obstáculos grandiosos que precisavam ser superados, como na nossa vida. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, por obstáculos tão grandes que a gente se pergunta: será que eu vou conseguir? E a leitura de hoje fala de um grande obstáculo entre tantos que o povo de Deus experimentou até chegar à terra prometida. Agora estava um povo, os amalecistas. Eles estavam no caminho como obstáculo para o povo de Deus. E era necessário guerrear com eles. E aí acontece um confronto entre o povo de Deus, chefiado por Josué, combatendo os amalecitas. Então Josué vai conduzir os guerreiros. E Moisés, já idoso, era chefe do povo. Moisés então fala assim: olha, eu vou ficar lá no alto da montanha, com um bastão levantado. A presença de Moisés no alto da montanha era um incentivo para o povo. E assim Moisés subiu no alto da colina, com os braços erguidos, e o povo partiu para a luta. E o povo olhava para Moisés lá no alto da colina, aquele homem com os braços estendidos, com o bastão na mão. E aquilo fortalecia. E a batalha foi difícil, foi grande. A batalha durou o dia todo. E Moisés cansava. Ficar o tempo todo com os braços levantados, cansou, ele cansou. E quando Moisés cansava, ele abaixava o braço, o povo olhava lá para cima, Moisés com o braço para baixo. O povo desanimava e começava a perder a batalha. Moisés levantava, o povo começava a ganhar. Moisés cansava, o povo começava a perder. E assim, o que aconteceu? Qual foi a solução? Arão e Ur, dois amigos de Moisés, eles foram até ele, e aí um do lado do outro seguraram os braços de Moisés, sustentaram o braço dele, que Moisés estava cansado. Aí Ur segurou de um lado e Arão de outro. E qual que foi o resultado? O povo venceu a batalha. Essa imagem para nós, ela é fundamental. Porque há momentos na nossa vida que nós só sobrevivemos com pessoas que estiveram ao nosso lado. Como que isso é importante? Eu já experimentei muitas vezes, e acredito que vocês também já. Tem hora que a gente tem uma tendência de desanimar, aí surge pessoas do lado da gente, falam assim: você é capaz. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Não desista não. E como que isso é importante na nossa vida? Pode ser meu pai, minha mãe, um esposo, uma namorada, namorado. Mas são aquelas pessoas fundamentais na nossa vida. Gostaria aqui de lembrar do Dom Tarcílio. Dom Tarcílio, ele é isso na nossa vida de padre. O Dom Tarcílio sempre é aquela pessoa que diz assim: olha, Dom Tarcílio, mas está difícil. Não, que difícil que nada. Você é capaz. E como que isso nos faz bem? Como que nós precisamos disso? Como também nos ensinar que para vencer uma batalha é fundamental que nós tenhamos pessoas na nossa vida. Tem coisa que a gente não consegue sozinho. A gente precisa de ajuda.
E como é bom termos pessoas ao nosso lado, como Arão, como Ur, estiveram presentes com Moisés, sustentando a mão dele. Quando ele cansa, nós estamos aqui, meu filho. E isso é muito importante na nossa vida, pessoas que nos ajudam, que nos sustentam, que nos mantêm de pé, que mantêm a nossa esperança, pessoas que não nos deixam desistir nas batalhas da vida. Como também essa imagem nos ensina que para vencer essas batalhas, mais do que os nossos esforços pessoais, nós precisamos de Deus. Sem Deus, sem a ajuda de Deus, a derrota acontece. Portanto, nessa batalha, é Deus que o povo deve agradecer a vitória. Não era tanto na força daqueles guerreiros, mas nas forças que vinha de Deus, como Moisés com as mãos elevadas em sentido de oração, como se pedindo a proteção divina. Portanto, a oração, seja ela pessoal, seja ela comunitária, ela é necessária nas nossas lutas, nos nossos trabalhos diários. Nós somos desafiados a fazer da nossa vida a oração contínua, porque é através dessa força, que é a oração, que nós podemos vencer as batalhas da vida. Tenhamos essa certeza. E é isso que nos diz o Evangelho de hoje. Jesus conta uma história, uma parábola, como se chama. E já no início do Evangelho, nós temos a razão por que Jesus contou essa parábola. Diz o Evangelho: Jesus contou essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Grave isso no coração de vocês. Rezar sempre e nunca desistir. Foi para isso que Jesus contou essa parábola. Então Jesus conta a parábola de uma viúva e de um juiz. Essa viúva, por muito tempo, ela esperava uma sentença desse juiz em seu favor. Porque no tempo de Jesus, quando a mulher ficava viúva, na maioria das vezes, ela perdia tudo. E muitas vezes ela era roubada e sofria todo tipo de violência. Parece que essa viúva esperava uma ação, talvez de uma herança. Isso ia salvar a sua vida. Mas o juiz, por sua vez, sempre recusou. E demorou muito tempo para atender essa viúva. Mas ela não desistia. O juiz enrolava, mas ela não desistia. Ela sempre ia lá e incomodava o juiz: faze-me justiça. Até que um dia, por causa da sua insistência, o juiz resolveu atendê-la. Diz o Evangelho que o juiz pensou assim: eu sou um homem que não temo a Deus e não respeito homem algum. Esse juiz não temia a Deus, não respeitava e nem temia homem algum. Era um homem totalmente independente. E ele diz assim: já que essa viúva está me incomodando, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não venha me agredir. E Jesus, na parábola, toma como exemplo essa viúva. Essa viúva
insistiu até ser atendida. Qual que é a conclusão? Aqui está a chave do Evangelho. Ora, se esse juiz injusto não atendeu ao pedido daquela viúva, aquele juiz que tinha uma atitude péssima, que não temia a Deus, não respeitava a pessoa alguma, atendeu ao pedido daquela viúva. E Jesus fala assim: será que Deus, que é Pai, que nos ama, será que vai negar atender um pedido nosso? Não. Por isso, rezem, não desista da oração. É isso que Jesus nos fala. Com essa pergunta, Jesus nos leva a refletir: quem é Deus? Quem somos nós? Deus acolhe e escuta os nossos clamores. Ele está sempre atento ao nosso clamor. Deus não se esquece de nós. Por isso, possa reze. Às vezes a gente acha que, mas eu rezando, Deus demorou me atender, aí eu desisto de rezar. Não. Na oração, não somos nós que determinamos a hora e o dia que Deus tem que atender. Se você determinar a hora e o dia que Deus tem que atender, muda de tudo, vai você que é Deus. Aí Deus, você é Deus, e Deus é apenas um instrumento que você usa para que Ele possa atender, uma espécie de gênio da lâmpada, para que Ele possa te atender a hora, do jeito e como você quer. Não, Deus não é um gênio da lâmpada, não. Deus é Pai. E é Ele que sabe quando e o que precisamos. A oração é entrega. Se entrega nas mãos dele. O Evangelho de hoje, portanto, nos convida a confiar plenamente no seu amor, porque Deus é justo, Ele é bondoso. Para que nós não percamos a fé, à luz da segunda leitura, nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Jesus fala assim: e o Filho do Homem, será que vai encontrar fé quando Ele voltar? Nós vamos alimentar a nossa fé na oração, é na sua palavra, pois a fé vem da escuta da palavra de Deus. Rezar sempre, não desista da oração. Quando você reza, quando você persevera na oração, você está encontrando ali o alimento, a fonte, a força que você precisa nas suas lutas de cada dia, que eu acredito que não sejam poucas. Às vezes a gente trava batalhas difíceis, e só nós vamos perseverar nessas batalhas na força da oração, na força da palavra de Deus, na solidariedade de tantos amigos que a gente encontra e que estão conosco e que nos ajudam. É isso que nos fortalece. E é isso que o nosso salmista reza conosco hoje. O salmo de hoje, o Salmo 120, fala da presença de Deus, diz que Ele é vigilante,
Ele está sempre guardando e cuidando de cada um de nós. E na experiência com esse Deus, diz o salmista, que esse Deus não cochila e nem dorme. Um vigia, ele pode cochilar e dormir durante a noite. Deus não cochila e nem dorme, porque Ele está atento a cada um de nós. E o salmista diz que a ação de Deus, que fez o céu e a terra, pode ser comparado a uma sombra. Uma sombra que às vezes em dia de nuvens você pode perceber a sombra se movimentando. Ele diz que Deus é como essa sombra que acompanha sempre. E nele nós podemos confiar. O poder de Deus nos guarda e nos protege de todos os males. Para a gente ter essa certeza de que isso Jesus está falando para nós, da gente rezar sempre e não desistir, porque Deus cuida de nós. Eu acho fundamental, se você tiver oportunidade durante essa semana, de rezar esse salmo da nossa liturgia de hoje, o Salmo 120, em algumas Bíblias é o Salmo 121. Eu gostaria de repetir aqui as palavras desse salmo, que ele diz assim: do Senhor é que vivem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixa tropeçar os seus pés, e não dorme quem te guarda e quem te vigia. Oh, não. Ele não dorme nem cochila aquele que é teu guarda. Deus é teu guarda. Ele não dorme nem cochila, Ele está te guardando. O Senhor é teu guarda, é teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai te ferir se o sol durante o dia, nem a lua através da noite. É o cuidado. E ele termina dizendo para nós: o Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Que podemos temer na batalha da vida se isso é uma realidade. Deus nos guarda na partida e na chegada, Ele nos guarda para sempre. É porque Ele nos guarda, é porque Ele nos cuida de nós, nós podemos sempre dirigirmos a Ele na oração, rezar sempre e jamais desistir, porque o Senhor é o nosso guarda, o Senhor nos protege, o Senhor guia a nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,